quando regressas à faculdade. Olá, eu sou Maria João do Livros Gosto e hoje venho-te falar sobre o livro Violante Cisneis, O Outro Lado do Espelho, de Couto Rodrigues. Primeiro que tudo eu quero agradecer às Letras Lavadas o facto de me terem cedido este livro, muito obrigada. E este livro acompanhou-me na minha viagem de regresso aos Açores. Depois eu fui lendo assim aos pouquinhos, até porque é parte de uma tese de mestrado e, portanto, é aquele tipo de livro que não se lê de uma assentada. Mas antes de falar deste livro, se és novo no canal, seja bem-vindo. Espero que gostes, que fiques, que subscrevas o canal. Não te esqueças de acionar o sininho para receberes as notificações sempre que acontece coisas aqui no canal, e olha que acontecem bastantes, e não te esqueças também de pôr um like, que ajuda muito no desenvolvimento do canal. Mas vamos então agora falar desta Violante Cisneis. Para quem não está tão acostumado com este nome, Violante Cisneis é um pseudónimo, e aqui também, neste livro, também se discute se será um pseudónimo ou se será um heterónimo, embora eu acho que é um pseudónimo e o autor também assim o defende. Violante Cisneis é o pseudónimo de Couto Rodrigues. Couto Rodrigues foi um açoriano que colaborou no Orfeu I e no Orfeu II, e esta mulher aparece exatamente, esta figura feminina aparece exatamente no Orfeu II. Esta incursão pelos pseudónimos de Couto Rodrigues foi algo que, se eu bem me recordo, foi sugerido pelo Fernando Pessoa, ele que era aquele homem, aquele criador que gostava de espelhos. Ora, Couto Rodrigues cria a Violante Cisneis e a Violante Cisneis publica em Orfeu II. E eu estava convicta que ela tinha ficado por aí, que a sua existência se tinha reduzido a Orfeu II. Mas a verdade é que não. A Violante Cisneis vai aparecer em vários jornais açorianos, isto porque Couto Rodrigues depois da sua inclusão aqui por Lisboa vai para os Açores, e dizia eu então que Violante Cisneis acaba por surgir também em vários jornais dos Açores, não só como poetisa, que é a parte onde ela aparece enquanto é como ela nos surge em Orfeu, mas também como cronista e também como alguém que escreve prosa. E essa foi a parte que eu achei mais interessante, porque digamos que era a parte que eu não tinha conhecimento, a parte que eu não sabia. Armando Couto Rodrigues é uma figura do nosso modernismo, do nosso primeiro modernismo, e é uma figura bastante importante desse mesmo primeiro modernismo. Ele tem várias cartas que ele troca com Fernando Pessoa, tem cartas que ele troca com Mário de Sá Carneiro, portanto é alguém que estava que era incluído no núcleo modernista da sua época e da sua altura. Este livro vem provar algo que eu constatei quando andei a fazer os meus estudos sobre o primeiro modernismo. Estou a falar nomeadamente o trabalho de pesquisa que fiz para a minha tese de doutoramento. E foi uma ideia com que eu fiquei nessa altura, e uma ideia que este livro vem confirmar, que é o facto de haver nomes que acabam abafados pelo facto de, nesse mesmo movimento, haver pessoas que sobressaem pelo seu talento, pela sua originalidade, pela sua forma de estar. Eu estou a falar de três nomes inegáveis e incontornáveis do primeiro modernismo. Estou a falar de Fernando Pessoa, estou a falar de Mário de Sá Carneiro e estou a falar de Almada Negreiros. Mário de Sá Carneiro morre muito cedo, em 1916, mas a verdade é que deixa uma obra notável, e se não conhecem, não deixem de ler A Confissão de Lúcio, de Mário de Sá Carneiro, que é uma novela admirável, só admirável. Depois temos Fernando Pessoa, que todos nós conhecemos, que é o grande homem do primeiro modernismo, é a grande figura do primeiro modernismo, é aquilo que eu chamo um gênio, e acabamos depois por ter
Almada Negreiros, que acaba por ser a memória deste grupo, visto que foi o que morreu mais tarde e, portanto, foi aquele que teve mais projeção, até porque era alguém multifacetado, portanto, não estava só ligado às artes da escrita, ele também estava muito ligado à parte do desenho, não só nos seus painéis, mas também a parte de criação mais artística ligada ao teatro. Portanto, foi um nome que acabou por ter outra repercussão. E estes três nomes, obviamente maiores, acabam por abafar outros nomes que são de igual importância. E Armando Couto Rodrigues é um desses nomes. E era exatamente aí que eu queria chegar, ou seja, eu acho que livros como este, mais do que aquilo que nos dão a conhecer sobre o primeiro modernismo, são formas que nós temos de poder descobrir nomes de escritores menos conhecidos, que são igualmente bons e que foram abafados por outros, por razões óbvias, mas que nem sempre são as melhores razões. E, portanto, temos que voltar a descobrir estes nomes do século XX, como quem diz Couto Rodrigues, há outros, nomeadamente naqueles que participaram em Orfeu, mas a verdade é que estes estudos servem para nos dar essa dimensão e nos levar a descobrir estes escritores. Este livro tem, para além da tese de mestrado do Pedro Paulo Câmara, a quem eu dou os parabéns apesar de não conhecer, tem um prefácio muito interessante da professora Manuela Parreira da Silva, que eu tenho o prazer de conhecer. Ela é professora na Universidade Nova de Lisboa e, portanto, eu conheci, e é desse prefácio que eu vos queria ler esta parte, porque acho que, no fundo, vai resumir a importância deste livro. E vai resumir também porque é que eu achei importante fazer um vídeo sobre este livro, apesar de aparentemente poder não ser um livro que interesse a toda a gente. Mas a verdade é que nós podemos, a partir destas teses e a partir deste conhecimento de investigação que é feito por pessoas mais ou menos conhecidas, chegar a autores que de outra forma ficariam esquecidos. E a professora Manuela Parreira diz o seguinte, nomeadamente no que a Violante Cisneiros diz respeito. Até há bem pouco tempo pensava-se que Armando Couto Rodrigues teria decidido, em 1915, ao abandonar o continente e os seus ditos pecadilhos políticos da juventude, eliminar Violante da sua vida. O minucioso e rigoroso trabalho de pesquisa encetado por Pedro Paulo Câmara, de que resultou o livro que agora se apresenta, vem, no entanto, ajudar a repor a verdade. Confirma-se agora que Couto Rodrigues permaneceu por largos anos fiel a esta mulher inexistente. Continuou, de facto, a travestir-se em Violante Cisneiros, ou tão só em V.D.C., colaborando sobre a sua máscara em jornais insulares. Sabe-se, portanto, que Violante Cisneiros continua a existir dentro da sua inexistência física e que até sofreu uma mutação. Deixou de ser apenas a poetisa de Orfeu para se tornar prosador e cronista. Tendo agora à disposição leitores comuns ou estudiosos da literatura ou conjunto dos seus textos, podemos finalmente refazer a sua história fictícia e dar-lhe a consistência que merece e confrontá-la com a sua própria atividade de escrita e eventual evolução do seu criador. A investigação de Pedro Paulo Câmara constitui, sem dúvida, um relevante contributo nesse sentido. Cá está a ideia de que Couto Rodrigues não abandona Violante Cisneiros e que nós podemos descobrir estes nomes da literatura, mesmo sem esquecer aqueles que dentro deste grupo eram os nomes maiores. E pronto, aqui fica a minha opinião sobre Violante Cisneiros. Digam-me se vão ler, digam-me se já conheciam este nome, este pseudónimo deste autor, digam-me se conheciam o autor, digam o que acharem por bem e vemos no próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.